Neste vídeo, analiso criticamente um argumento que tem circulado no YouTube com aparência de neutralidade e sofisticação intelectual, mas que merece ser examinado com muito mais rigor. A tese apresentada sustenta que capitalismo e comunismo não seriam opostos, mas aliados estratégicos. Uma afirmação que, no mínimo, entra em contradição com os princípios teóricos e com os fatos empíricos. O objetivo aqui não é atacar pessoas, nem especular sobre intenções subjetivas, mas avaliar a coerência lógica, histórica e econômica das ideias expostas. Ao longo do vídeo, apresento contrapontos claros, fundamentados na estrutura institucional, na história comparada e em conceitos centrais da economia política. O objetivo aqui não é atacar pessoas, nem especular sobre intenções subjetivas, mas avaliar a coerência lógica, histórica e econômica das ideias expostas. Ao longo do vídeo, apresento contrapontos claros, fundamentados na estrutura institucional, na história comparada e em conceitos centrais da economia política. Simulacros de isenção, ficção de imparcialidade, repercussão seletiva, pluralismo de fachada, através da mentira e da distorção dos fatos. E daí a gente vai ver, sabe o quê? O poder que é a mentira. As pessoas estão muito menos interessadas na verdade do que em estar com a razão. Os fatos podem ser encarados de duas maneiras: como um enigma que exige rigor interpretativo, ou como uma oportunidade retórica para a construção de falácias e sofismas sofisticados. Quando dados reais são deslocados de seu contexto e usados para sustentar conclusões amplas e ideológicas, sem respaldo empírico, o conhecimento deixa de iluminar a realidade e passa a funcionar como ornamento intelectual, uma forma de erudição estéril, incapaz de oferecer compreensão concreta e verdadeira. O contraditório, portanto, combate esse uso indevido dos fatos como instrumento de persuasão travestida de ciência. Antes de seguirmos, deixo um aviso rápido. Se você gosta de conteúdos que priorizam a verdade, o rigor intelectual e a análise séria, sem sensacionalismo e sem narrativas fáceis, então não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Essas pequenas atitudes fazem uma enorme diferença, porque ajudam o canal a continuar produzindo material onde o que importa não é agradar algoritmos ou vender mitos, mas buscar clareza, critério e honestidade intelectual. E o que eu quero mostrar para vocês hoje é que, na verdade, isso é uma falsa dialética, ok? Ou seja, comunismo e capitalismo são, na verdade, mais parecidos do que diferentes. Na verdade, o que vou mostrar é que, de muitas formas, o comunismo é uma criação do capitalismo, como uma arma para destruir os principais inimigos do capitalismo. Então, o comunismo não é realmente o inimigo do capitalismo. Os verdadeiros inimigos do capitalismo são outras ideologias. A tese central do professor é a de que o comunismo seria uma criação funcional do capitalismo, uma ferramenta do capital destinada a destruir seus verdadeiros adversários. O argumento começa com um rótulo forte, como falsa dialética, mas sem apresentar demonstração estrutural que sustente essa afirmação. A tese parte do pressuposto de que o capital age estrategicamente de forma coordenada, consciente e deliberada no longo prazo, como se elites capitalistas aceitassem destruir a si próprias para obter ganhos futuros. Trata-se de uma atribuição de intencionalidade sistêmica sem evidência empírica suficiente. Além disso, o raciocínio confunde convergências históricas posteriores com identidade estrutural. Similaridade retórica ou adaptações circunstanciais não eliminam a incompatibilidade fundamental entre os sistemas. O argumento também ignora que regimes comunistas, na prática, expropriaram capital, executaram elites econômicas e aboliram mercados. O capitalismo depende do respeito à propriedade privada, de preços formados livremente e do estímulo à acumulação e ao investimento, elementos precisamente abolidos pelo comunismo. Essas ideologias incluem a monarquia. A ideia da monarquia é que, em vez do poder estar nas mãos do capitalista, o poder está nas mãos do rei. E o que um rei costuma fazer é redistribuir o capital de uma forma mais justa. O professor alega que a monarquia seria inimiga do capital. Apresenta os monarcas como representantes do Deus católico na Terra, responsáveis por cancelar dívidas e redistribuir terras em busca da justiça social cósmica e igualitária. Segundo ele, esses monarcas seriam substituídos pelo Partido Comunista, que assumiria esse papel em escala global.
O argumento, porém, ignora que o capitalismo nasceu e prosperou sob diversas monarquias, especialmente na Inglaterra e nos Países Baixos. Além disso, quem efetivamente limitou e, em muitos casos, derrubou estruturas monárquicas na Europa foi o liberalismo burguês e constitucional, não o comunismo. Regimes comunistas não substituem reis por mercados livres, mas por estados totalizantes. Não abrem espaço para a economia de mercado e sim a eliminam, concentrando o poder político e econômico no aparelho estatal. Em vez de liberdade econômica, o que ocorre é a troca de uma autoridade tradicional por uma autoridade ideológica centralizada. O que Marx diz? Marx diz que a religião é o ópio do povo. A religião é o grande mal do mundo. A religião cria uma falsa consciência. Portanto, devemos destruir toda a religião, certo? E se a religião for destruída, a única coisa que resta é dinheiro. A tese apresentada é a de que o comunismo destruiria a religião para liberar o culto ao dinheiro e, assim, desbloquear o capitalismo, de modo que sua destruição acabaria favorecendo o capital. A falha lógica central desse argumento está em uma inversão causal. Ele confunde a hostilidade ideológica do comunismo à religião com uma suposta funcionalidade capitalista desse processo. Onde a religião foi sistematicamente destruída por regimes comunistas, como na União Soviética e na China maoísta, o resultado não foi capitalismo, mas pobreza extrema, repressão e colapso das liberdades econômicas. O capitalismo, ao contrário, conviveu historicamente com diferentes tradições religiosas e frequentemente se adaptou a elas. O comunismo combate a religião por razões ideológicas materialistas, não por qualquer utilidade econômica em benefício do mercado. Quando a religião foi eliminada sob o comunismo, o que se produziu foi empobrecimento e controle estatal, não prosperidade capitalista. Ora, o nacionalismo. O comunismo é internacional. Trabalhadores do mundo univos. Portanto, o nacionalismo também é ruim. Queremos nos unir como mundo. A consciência de classe é mais importante do que a identidade nacional. Para o professor Jian Shueqin, o nacionalismo seria um obstáculo à livre circulação do capital, enquanto o internacionalismo comunista apareceria como um aliado objetivo do capitalismo ao destruir identidades nacionais em favor de um capital globalizado. O problema é que essa leitura ignora a realidade histórica. Os regimes comunistas concretos nunca foram cosmopolitas, mas profundamente nacionalistas. Tanto a União Soviética quanto a China utilizaram o comunismo não como dissolução das nações, mas como instrumento de projeto imperial e afirmação de poder nacional. Além disso, a globalização econômica contemporânea não nasceu do comunismo, mas do liberalismo do pós-guerra, com a expansão dos mercados, do comércio internacional e das instituições financeiras ocidentais. Foi graças à visão capitalista de livre mercado implementada pelo líder supremo Deng Xiaoping, que governou o país de 1978 a 1992, que a China alcançou o crescimento econômico observado nas últimas décadas. O país baseou-se em um sistema de mercado capitalista, realizando reformas econômicas que promoveram a privatização e a abertura comercial, investimentos maciços em infraestrutura e educação, além de contar com uma força de trabalho jovem e em crescimento. A China não é um país comunista. Sim, você ouviu certo. Apesar de ser liderado pelo Partido Comunista Chinês, na prática, o país não adota um modelo puramente comunista. Aqui, as pessoas podem enriquecer, ter propriedades, abrir empresas e gerar sua própria renda. Os chineses são apaixonados por marcas de luxo. Basta observar quando viajam ao exterior. Estão sempre com sacolas da Louis Vuitton, Chanel e outras grifes. No próprio país, pessoas de alto poder aquisitivo costumam dirigir carros como Porsche, Mercedes e BMW. Muito do que se fala, como não existe liberdade ou o país oprime seu povo, não corresponde à realidade vivida por muitos aqui. A ideia de liberdade para muitos é poder falar mal de políticos o tempo todo, como acontece no Brasil. Mas na China existe outro tipo de relação com o governo. As pessoas podem enviar cartas, sugestões ou reclamações diretamente aos órgãos públicos responsáveis. Cada país tem suas particularidades. Há países que oprimem seu povo e deixam a população passando fome, e ainda assim, muita gente não questiona esses países como fazem com a China. Então, já parou para pensar por que você ou muita gente não gosta da China? Será que é porque você realmente conhece o país ou porque te ensinaram a odiar a ideia do que construíram sobre ele? Tomar a hostilidade comunista ao nacionalismo como prova de que o nacionalismo seria anticapitalista é uma inversão completa da causalidade histórica.
No Brasil, essa confusão é ainda mais agravada porque muitos identificam automaticamente qualquer defesa de soberania econômica como patriotismo, quando na verdade nacionalismo econômico é uma doutrina específica, ligada a políticas protecionistas e intervencionistas e não um simples amor à pátria. Patriotismo é um sentimento cultural e moral de pertencimento. Nacionalismo econômico é um projeto estatal de controle e restrição de mercado. Misturar essas categorias produz análises distorcidas e debates políticos intelectualmente empobrecidos. Democracia. Não. Isso também é ruim, porque os trabalhadores não podem defender seus direitos. Os trabalhadores têm falsa consciência. Os trabalhadores foram doutrinados pelos capitalistas, na escola, na mídia, pela internet, por Hollywood, ok? O professor Jian Shueqin parte de uma confusão fundamental. O comunismo histórico não foi um projeto democrático, mas um regime que rejeita a democracia liberal em nome da vanguarda revolucionária e igualitária. Trata-se, portanto, de uma inversão conceitual. Democracia liberal não é sinônimo de populismo redistributivo ou não. A democracia liberal é um arranjo institucional baseado em Estado de Direito, eleições livres, pluralismo político, liberdade de imprensa, proteção da propriedade privada e respeito aos resultados desiguais produzidos pelo mérito, pela autodeterminação, pelos diferentes riscos assumidos, pela inovação e pela cooperação econômica. Foi justamente nesse ambiente que o capitalismo moderno se expandiu e prosperou. O comunismo real, ao contrário, aboliu eleições competitivas, destruiu a imprensa independente e eliminou o pluralismo político e econômico, substituindo a sociedade aberta por um monopólio de poder do partido único. No Brasil, marcado por uma tradição católica que moraliza a desigualdade, muitos socialistas parecem acreditar que o comunismo funcionaria se boas pessoas estivessem no comando. Ignoram, porém, uma verdade elementar sobre a natureza humana. Pessoas realmente boas não desejam controlar a vida dos outros. A vontade de submeter a sociedade a um plano central é, quase sempre, atributo dos maus que buscam poder para os próprios interesses secretos e inconfessáveis, não dos que buscam justiça. É realmente conveniente como o capitalismo e comunismo têm inimigos parecidos, e o comunismo ajuda a destruir esses 4 inimigos de um jeito que o capitalismo não consegue, certo? Então, você também poderia argumentar que talvez o comunismo tenha sido uma arma ou um vírus, criado pelo capitalismo para conquistar o mundo, para destruir o mundo e assim o capitalismo se espalhar pelo mundo todo. Neste ponto, o argumento abandona a análise histórica e entra no terreno da metáfora conspiratória. O professor Jian Shueqin sugere, de forma figurada, que o comunismo teria sido um vírus criado pelo próprio capitalismo, uma espécie de conspiração estrutural conduzida por elites globais. O problema é que essa formulação não oferece nenhuma demonstração empírica, nenhuma cadeia causal verificável, apenas uma metáfora que substitui explicação por insinuação. Trata-se de um raciocínio conspiratório. Em vez de mostrar mecanismos concretos, recorre-se a imagens retóricas. A contra-evidência histórica, porém, é evidente. Os capitalistas foram, em termos materiais e humanos, os maiores perdedores do comunismo. Foram expropriados, perseguidos, presos e frequentemente executados. Não existe incentivo racional para que uma classe crie deliberadamente um sistema que destrói sua própria base econômica e elimina seus próprios membros. Ao afirmar que o comunismo faria o trabalho sujo que o capital não conseguiria realizar diretamente, o professor apenas reforça a substituição da causalidade histórica por uma narrativa metafórica sem sustentação. O comunismo não foi instrumento do capital, foi seu inimigo declarado e seu algoz político e econômico. E a China é um exemplo disso, certo? Pense na revolução cultural que destruiu a religião, que destruiu a tradição, que destruiu a identidade cultural. E o que aconteceu depois da revolução cultural? A China tornou-se capitalista e hipercapitalista. A China possui a taxa de crescimento econômico mais rápida do mundo. Não digo ser verdade, mas é algo para refletirmos. Tipo, por que isso está acontecendo? Por que existe essa correlação? O professor insinua que a China provaria o suposto plano segundo o qual o comunismo teria conduzido ao hipercapitalismo. Seu pressuposto central é que a destruição cultural promovida por Mao Tse-tung teria sido uma condição necessária para o crescimento posterior. Essa lógica, porém, falha por um erro elementar: confunde sucessão temporal com causalidade.
O fato de um evento anteceder outro não significa que o tenha causado. A contra-evidência histórica é inequívoca. A Revolução Cultural não preparou o crescimento chinês, ela o atrasou. Foi um desastre econômico e humano, marcado por colapso institucional, perseguições políticas e paralisação produtiva. O crescimento chinês só ocorreu depois, quando o país abandonou o modelo maoísta e reintroduziu elementos essenciais de mercado: incentivos capitalistas, abertura comercial, relativa proteção à propriedade privada e mecanismos de acumulação e investimento. Em síntese, a China não prosperou por causa do comunismo, mas apesar dele. O comunismo não foi a condição do avanço, foi o obstáculo que precisou ser parcialmente removido para que o crescimento fosse possível. Muito bem, um exemplo é Karl Marx, é o fundador do comunismo. E a história de Karl Marx é muito estranha. De onde ele tirava o dinheiro dele, certo? Na verdade, a esposa dele era uma aristocrata alemã, então ela estava acostumada ao luxo. Mas Karl Marx nunca ganhou dinheiro na vida dele, certo? Se ele escreve essas obras, o Manifesto Comunista, o Capital, ninguém vai ler. Elas não vendem, certo? Então, ele não era uma pessoa rica, mas sabemos de fato que ele vivia muito bem. Ele não era um aristocrata, não era rico, mas era de classe média. Os filhos dele estudaram em escola particular, eles tinham uma casa boa na Grã-Bretanha. Então, a pergunta é, de onde vinha o dinheiro dele? Bem, o que dizem é que ele recebia dinheiro do seu parceiro, Friedrich Engels. E de onde Friedrich Engels tirava o dinheiro dele? Bem, o pai dele era capitalista, um industrial. Então, aqui vai uma pergunta para você. Por que o pai dele, que era uma pessoa muito rica, daria muito dinheiro para Engels repassar para Marx, sendo que Marx estava pedindo uma revolução mundial para destruir os capitalistas? Por que eles fariam isso? Isso é meio estranho. O professor questiona por que Marx, vivendo na Inglaterra capitalista, foi sustentado por Engels, seu colaborador intelectual, cujo dinheiro vinha de uma família industrial. Em outras palavras, o professor formula a pergunta: por que capitalistas financiariam a própria destruição, haja vista que o pai de Engels era um grande empresário do setor têxtil, proprietário de fábricas na Alemanha e em Manchester. Engels nasceu, portanto, dentro da elite burguesa industrial e trabalhou durante anos na empresa da família, especialmente na unidade inglesa. Foi justamente a renda obtida desse negócio, salários, participação societária e dividendos, que lhe permitiu apoiar Marx financeiramente. O problema é que essa dúvida confunde um caso individual com um interesse estrutural de classe. O apoio financeiro de Engels a Marx é um fato biográfico, não uma evidência de financiamento burguês sistêmico ao comunismo. Transformar esse episódio em prova de conspiração de classe é uma generalização indevida. Engels seria supostamente um exemplo de um revolucionário que rompeu ideologicamente com sua própria origem social. Ele teria se afastado das posições da classe de seu pai por convicção intelectual e política. Mas um rompimento pessoal não equivale a um projeto coletivo da burguesia para financiar sua própria eliminação. Nenhuma evidência histórica séria sustenta a tese de que o comunismo tenha sido um empreendimento financiado sistematicamente pela classe capitalista. Um caso biográfico isolado não substitui demonstração empírica nem cadeia causal estrutural. Confundir biografia com estrutura econômica é, novamente, um erro lógico fundamental. Então vamos ver o que é socialismo e depois vamos ver o que é comunismo. O que é socialismo? Uma redistribuição de riqueza. Agora, só para simplificar, vamos dizer que existem 3 classes, certo? Você tem os ricos, tem a classe média e você tem os pobres. Portanto, toda redistribuição nada mais faz do que tirar o dinheiro dos ricos e dar aos pobres. Mas, por causa disso, o que acontece é que a classe média melhora em status e poder. Então, se você analisar o sistema, pensará, ok, veja bem, os pobres querem o sistema porque tem mais dinheiro, tem mais igualdade. Mas também as pessoas que realmente querem o sistema são da classe média. Porque isso significa que, com o tempo, eles têm mais poder e status do que os ricos. E essa é uma coalizão bastante poderosa. E é por isso que os socialistas acreditam que, com o tempo, isso é uma evolução natural. E isso é verdade para a maior parte da história da humanidade. Socialismo é a redistribuição da propriedade. Comunismo é a destruição da propriedade. Mas se você faz desse jeito, o que acontece é que a classe média agora perde status, né? Então, tanto os ricos quanto a classe média sofrem sob o comunismo.
E por isso, eles provavelmente vão se unir contra os pobres. Então parece parecido socialismo e comunismo, mas é como noite e dia. O professor distingue socialismo de comunismo, associando este à destruição da propriedade e aquele à mera redistribuição. Alega ainda que o socialismo não interessaria a classe média, que se uniria contra os pobres, e chega a afirmar que a diferença entre socialismo e comunismo seria como o dia e a noite. Mas essa distinção, levada a sério, invalida sua própria tese central de que o comunismo serviria ao capital. Pois, ao eliminar a propriedade privada e destruir a classe média, o comunismo elimina justamente os elementos constitutivos do capitalismo: o mercado, a acumulação, o investimento e a formação de capital. Se o comunismo destrói propriedade e classe média, ele destrói os próprios pré-requisitos institucionais e econômicos do capitalismo. Portanto, não pode ser seu aliado estrutural. O comunismo não serve ao capitalismo, ele ataca e desmantela seus pilares fundamentais. Depois de percorrer os principais pontos do argumento, fica claro que a ideia de uma aliança estrutural entre capitalismo e comunismo depende mais de analogias sugestivas e suspeitas retóricas do que de evidência histórica ou coerência conceitual. Capitalismo e comunismo nunca foram aliados, nem expressões, abertas ou ocultas, de um mesmo projeto. São sistemas fundados em princípios incompatíveis. O capitalismo se estrutura na propriedade privada, no mercado e na acumulação descentralizada. O comunismo, na abolição da propriedade, na planificação e no monopólio político do partido. São, portanto, estruturalmente inconciliáveis. Uma análise séria dos argumentos do professor Jian Shueqin exige justamente separar retórica de estrutura, metáfora de causalidade e narrativa persuasiva de demonstração rigorosa. Essa distinção, e não slogans ou imagens conspiratórias, é o que permite compreender política e economia com clareza. A chamada falsa dialética, nesse sentido, funciona mais como recurso retórico do que como explicação consistente. Agora passarei a analisar outros argumentos do professor Jian Shueqin, que também tem circulado no YouTube com aparência de sofisticação intelectual, mas que merecem ser examinados com muito mais rigor. O vídeo original está no YouTube sob o título Por que você trabalha? A ilusão do valor e o sofrimento. Professor Jian Shueqin. A tese apresentada sustenta que a pobreza poderia ser eliminada simplesmente pela emissão de dinheiro pelos bancos centrais. Uma afirmação que, no mínimo, entra em contradição direta com a ciência econômica moderna baseada em evidência empírica. Durante a maior parte da história humana, as pessoas não precisavam de dinheiro. Se você fosse apenas uma pessoa comum, o que fazia? Estava em uma vila cultivando plantações? Se você quisesse, conseguir coisas novas, o que faria? Você trocaria com outra pessoa, certo? Talvez você tenha uma cabra que eu quero. Bem, então eu trocaria uma vaca com você por ela. Então, na verdade, não precisávamos de dinheiro. Portanto, durante a maior parte da história da humanidade, ninguém precisava de dinheiro. O dinheiro não tinha, na verdade, nenhuma utilidade prática. Foi simbólico, mas com o surgimento do comércio, foram os mercadores que se tornaram os protagonistas. Eles precisavam de dinheiro para facilitar a transação. Mas todos esses comerciantes se conheciam. Então, mesmo assim, eles confiaram um no outro. Assim, o dinheiro era um mecanismo que lhes permitia negociar com mais facilidade. Ok? Faz sentido? E o que você vai aprender nesta aula é que o sistema bancário central controla o mundo hoje. Agora, o que é realmente importante sobre esse sistema é que ele é baseado no poder, certo? E o que é o poder? Ele pode transformar o nada, o dinheiro, o contrato em tudo, certo? É isso que o dinheiro é. Ok? Então vivemos em um mundo onde os bancos podem imprimir dinheiro, certo? Então, vamos nos fazer uma pergunta. Espere um minuto. Se os bancos podem imprimir tanto dinheiro quanto possível, por que ainda temos pobreza, certo? Porque podemos simplesmente dar dinheiro aos pobres e eles deixarão de ser pobres. Por que temos pobreza? Se existe toda a comida do mundo que desejamos, por que ainda há pessoas passando fome? Ok. Portanto, não temos recursos limitados, temos escassez. Ok? Certo? Essa é, portanto, a resposta comum: escassez. A pobreza existe devido à escassez. Mas eu já te disse isso. Eles podem imprimir dinheiro do nada. Então o dinheiro é infinito. O dinheiro é um recurso infinito. Então por que somos assim? Por que temos pessoas pobres? Isso é meio estranho. Vocês estão vendo o que está acontecendo? Todos vocês acreditam que o dinheiro está escasso, ok? Acabei de passar os últimos 10, 20 minutos explicando que não é escasso, é infinito.
porque é apenas um número. Podemos imprimir a qualquer momento a quantidade de dinheiro que precisarmos, ok? É assim que a energia funciona. O poder fez uma lavagem cerebral em você, levando-o a acreditar em algo que não é verdade. Desde o primeiro dia, você aprendeu que o dinheiro é escasso, mas não é escasso, é infinito. Você acha que o dinheiro está escasso. Você acha que não é possível imprimir dinheiro infinito, quando eu já lhe disse que é possível, porque isso acontece o tempo todo. Sim? Porque não queremos que todas as pessoas tenham dinheiro. As pessoas poderosas não querem isso. Essa é exatamente a resposta. E aqui está. E por quê? Porque senão ninguém trabalharia. A explicação de que o dinheiro é uma ilusão criada pelos bancos para escravizar a humanidade soa sedutora no Brasil católico. É simples, é moralmente confortável, é cheia de vilões claros ao encontro da tradição católica sobre a riqueza. Mas ela não resiste a uma análise histórica e econômica minimamente rigorosa. Primeiro, dinheiro não surgiu para oprimir, mas para resolver limites do escambo. Trocas diretas funcionam apenas em comunidades pequenas e homogêneas. À medida que sociedades crescem, especializam-se e produzem excedentes, o dinheiro surge como tecnologia social para coordenar milhões de decisões descentralizadas. Não é simbólico, é funcional. Segundo, é verdade que bancos perceberam cedo que nem todos sacariam ouro ao mesmo tempo, e daí surgiu a reserva fracionária. Mas dizer que isso é criar dinheiro do nada ignora o essencial. Crédito é antecipação de valor futuro, lastreado em trabalho, produção e risco. Quando o crédito erra, o prejuízo aparece. Inflação, falências, crises. Não há magia, só consequência. Terceiro, afirmar que o dinheiro é infinito porque pode ser impresso é um erro clássico. Dinheiro sem produção não gera riqueza, gera inflação. A história está repleta de exemplos. Se imprimir dinheiro resolvesse pobreza, bastaria uma gráfica para acabar com a miséria mundial e isso já teria sido feito. Quarto, a ideia de que a pobreza é mantida deliberadamente para forçar as pessoas a trabalhar ignora um fato básico. Trabalho precede o dinheiro, não o contrário. Antes de qualquer sistema financeiro, o ser humano já precisava trabalhar para comer, vestir-se e sobreviver. A escassez não é psicológica. É física, biológica e temporal. Quinto, crises e guerras não são mecanismos necessários para destruir dinheiro, mas falhas humanas, políticas e institucionais. Guerras destroem riqueza real, fábricas, estradas, pessoas, não créditos virtuais. Nenhum banqueiro lucra com o mundo em ruínas. Sistemas financeiros prosperam em estabilidade, previsibilidade e crescimento, não em caos permanente. Por fim, dizer que a fome é artificial porque a desperdício confunde abundância potencial com capacidade logística, institucional e política. Comida não chega à mesa por decreto moral, mas por cadeias complexas de produção, transporte, armazenamento, incentivo e responsabilidade. O mundo não é um videogame controlado por bancos centrais. É um sistema imperfeito, construído por seres humanos falhos, onde incentivos importam, escassez existe e escolhas têm custo. O que vou fazer agora é apresentar algumas teorias sobre por que isso está acontecendo. Por que o mundo está em declínio? E existem muitas e muitas teorias, mas vou apresentar 3 teorias para vocês que considero interessantes. A primeira é a ideia de financiarização. E essa teoria é proposta por um economista francês chamado Thomas Piketty. Piketty, tudo bem? E ele escreveu um livro chamado Capital no século XXI. É um livro fantástico. O livro O Capital no século XXI, de Thomas Piketty, costuma ser apresentado como uma obra científica e neutra sobre desigualdade. Mas, avaliado com atenção, o livro revela menos uma descoberta econômica e mais a reedição moderna de uma velha moral religiosa, travestida de estatística. O livro O Capital no século XXI, de Thomas Piketty, costuma ser apresentado como uma obra científica e neutra sobre desigualdade. Mas, avaliado com atenção, o livro revela menos uma descoberta econômica e mais a reedição moderna de uma velha moral religiosa, travestida de estatística. O que ele argumenta é que o que acontece na sociedade é que o capitalismo passa por várias fases.
No início, tínhamos o capitalismo de consumo, o que significa que a sociedade estava tentando criar bens que os consumidores desejassem comprar. A distorção lógica ocorre quando o autor do livro salta de um fato descritivo para um juízo moral, algo típico da tradição católica da culpa, não da ciência econômica. O viés interpretativo distorcido manipulativo aparece quando a desigualdade deixa de ser analisada como resultados naturalmente desiguais no livre mercado decorrente de escolhas individuais, poupança, riscos e retornos desiguais no tempo, e passa a ser tratada como uma espécie de pecado estrutural do capitalismo. Atualmente, vivemos em uma era marcada pela rápida geração de riqueza, e assim entramos no capitalismo financeiro, que é um período voltado ao investimento. Em vez de construir fábricas, você investe o dinheiro no mercado de ações, ok? Então você está tentando gerar o máximo de dinheiro possível. Mas o que discutimos na última aula, que é muito importante, é que riqueza e dinheiro não são a mesma coisa. Então, na primeira fase, o capitalismo de consumo, o foco está na geração de riqueza. No capitalismo financeiro, o foco está na geração de dinheiro. E então você passa para o capitalismo monopolista, que é quando apenas algumas empresas controlam tudo. O rico não é apenas alguém que acumulou capital. Ele se torna, implicitamente, um devedor moral da sociedade. Essa lógica é velha. Muda-se o altar pelo gabinete do Estado, mas o sermão é o mesmo. E nós vivemos em uma era de capitalismo monopolista. E isso acontece porque é muito mais lucrativo para as empresas serem monopólios do que competirem entre si. O capitalismo financeiro busca criar o máximo de dinheiro possível, não o máximo de riqueza. E assim, algumas empresas acabam dominando, tornando-se monopólios. E essa é a era em que vivemos. Há falácias importantes nesse caminho. Primeiro, Piketty confunde desigualdade com injustiça. A economia descreve fenômenos. Quem define o que é justo é a filosofia moral. Ele assume, sem demonstrar, que desigualdade elevada é necessariamente ilegítima, um pressuposto ético herdado da tradição cristã católica, não de um resultado científico. Segundo, ignora que taxa de retorno e crescimento econômico não são anomalias, é o normal em economias maduras. Se o retorno do capital não superasse o crescimento, ninguém pouparia, ninguém investiria e o próprio crescimento desapareceria. Terceiro, trata a herança como um mal em si, repetindo a visão católica de que a riqueza transmitida é moralmente suspeita, é imerecida, como se o tempo, a disciplina e a responsabilidade intergeracional fossem vícios pecaminosos. Quando Piketty aponta o período pós-guerras como exemplo de capitalismo mais justo, omite que aquela redução de desigualdade foi fruto de destruição massiva de riqueza, inflação e trauma social, não de virtude moral ou engenharia tributária. Celebrar esse período como modelo é confundir empobrecimento geral com justiça social. No fundo, o livro troca a análise econômica pela teologia secularizada da suspeição e da culpa pela prosperidade, pelo sucesso, pela riqueza. A desigualdade vira pecado original, o capitalista vira o culpado, o imposto vira penitência e o Estado assume o papel de redentor. Nada disso é novo. É apenas a doutrina católica da culpa e da expiação reciclada em linguagem acadêmica. O problema não é estudar desigualdade, isso é legítimo. O problema é usar a economia como pretexto para impor uma moral religiosa disfarçada de ciência. Enquanto esse viés dominar o debate, o Brasil continuará discutindo o termômetro, impostos, redistribuição, narrativas morais de justiça social e justiça fiscal, e não a verdadeira causa da febre. O baixo estímulo ao enriquecimento, insegurança jurídica motivada pelo emocionalismo. A raiz do estatismo como consequências de uma cultura que demoniza a riqueza em vez de entender a sua dinâmica com base na realidade, e não em uma moral ultrapassada da época em que a riqueza era fruto de guerras, pilhagens, escravidão e reservada para os amigos do rei, entre os quais a Igreja Católica sempre esteve presente. Capitalismo não é um problema moral a ser espiado. É um sistema de coordenação humana a ser compreendido e respeitado o máximo possível com respeito aos direitos e garantias individuais baseados nos princípios democráticos. O capitalismo nada mais é do que a democracia na economia. E isso exige menos sermão e mais razão. A história costuma ser narrada como se fosse movida apenas por gênios, estratégias racionais e grandes projetos orientados pelo interesse público. Mas há um fator decisivo quase sempre ignorado:
a estupidez humana quando chega ao poder. Esse é um alerta permanente. Nem as instituições mais elevadas, nem os cargos mais solenes estão imunes à inveja, ao ressentimento, à vingança mesquinha e ao delírio travestido de justiça. Muitas decisões nascem menos da razão, da técnica ou do compromisso com a realidade, e mais do rancor, da vaidade e da disputa pelo controle. Quando a política abandona critérios objetivos e respaldo empírico para operar por narrativas emocionais, o resultado é previsível. Instituições degradadas, leis instrumentalizadas e uma sociedade inteira pagando a conta. A lição associada ao Brasil católico é simples e incômoda. A maior ameaça à democracia não é apenas a maldade, mas a combinação entre poder e mediocridade, inveja, ressentimento e sadismo ocultos sob o manto da virtude, do amor ao próximo e do perdão incondicional, somados à estupidez que se recusa a admitir a própria existência. Quando uma pessoa é muito ignorante, ela é ignorante, inclusive, sobre o fato de ser ignorante. Elas não apenas chegam a conclusões erradas ou fazem escolhas ruins, mas essa incompetência também tira delas a habilidade de perceber isso. Elas ficam com a impressão errada de que estão fazendo a coisa certa. Se você chegou até aqui, parabéns! Isso significa que você escolheu enfrentar ideias contrárias a muito do que foi ensinado a acreditar. Em vez de fugir, permaneceu. Em vez de fechar a mente, escutou. Em vez de buscar a mentira confortável, aceitou a verdade desconfortável. Essa é a diferença entre quem apenas repete slogans e quem realmente pensa. Você pode vencer 40 estudiosos com um fato, mas não pode vencer um idiota com 40 fatos. Parece exagero, mas não é. Essa ironia traduz com perfeição a tragédia da nossa era. Quando o pensamento crítico desaparece, a ignorância coletiva toma conta. E nesse cenário, cada um se convence de que está absolutamente certo. Pensamento crítico é mais do que pensar demais. É um hábito disciplinado, quase uma arte. Questionar aquilo que parece óbvio, investigar antes de aceitar, exigir provas antes de se deixar levar por qualquer crença. É a capacidade de duvidar até mesmo das próprias conclusões. O brasileiro, em geral, não está preparado para verdades duras. A influência secular da cultura moral religiosa centrada na culpa agravou essa disposição. Durante séculos, formou-se uma mentalidade que trata o indivíduo como incapaz, fraco demais para a liberdade, imaturo demais para a responsabilidade, dependente demais da tutela de autoridades morais e políticas, e ele adorou. Vai, salto bolsa, Bolsa Família. 25 anos nós recebemos Bolsa Família. Poucos buscam a verdade porque poucos realmente conseguem suportá-la. A maioria prefere narrativas consoladoras, explicações fáceis e mentiras confortantes. E é justamente por isso que pensar com autonomia se torna, no Brasil católico, um ato raro e quase sempre incômodo. Então, a partir do momento em que você toma uma informação para si, você não está mais sendo a mesma pessoa. Há uma mudança cerebral, uma mudança, obviamente, cognitiva, uma nova interpretação de realidade. Você passa a ser uma nova pessoa. O problema é que quando se pega a mesma informação e se repete a mesma informação, incansavelmente, século após século, e as pessoas continuam aceitando sem questionar. Se essa mensagem doeu, é porque a verdade bateu. A religião política da Igreja Católica glorificou a fraqueza como virtude, não por compaixão, mas por estratégia. Ao exaltar os fracos que não têm coragem de se superar, ela os conquista. E, ao mesmo tempo, condena a força, o desejo de potência e a excelência, para que os fortes, tomados pela culpa, curvem a cabeça e se submetam. Para que rumo está indo a nossa sociedade? Os valores estão sendo invertidos, um olhar vira um estupro, uma piada um discurso de ódio, e a corrupção vira o padrão. A gente acostumou tanto com desvios de caráter que, quando estamos diante de uma virtude, ela vira digna de elogio. Como é que a gente chegou aqui? Em parte, eu te digo, vestindo os vícios com um manto da moralidade. Usam esse manto há tanto tempo que às vezes nem percebem o erro. O socialismo, em sua versão brasileira de inspiração católica, é herdeiro direto dessa psicologia do ressentimento. O que antes era depositado no altar da Igreja agora é projetado no altar do Estado.
O socialista não busca justiça, busca redenção. Não busca liberdade, busca tutela. E não apenas por altruísmo, mas também por um impulso psicológico profundo, o desejo de se vingar da realidade que o frustra, punindo quem se destaca e exigindo que o mundo se curve ao seu vitimismo. O mesmo tipo humano, que Nietzsche criticou com dureza, que teme a responsabilidade da liberdade e inveja os que a exercem com vigor, trocou a cruz pelo cartaz, o confessionário pelo comício, e a fé cega em dogmas religiosos pela fé cega em promessas estatais. Em ambos os casos, o que está em jogo não é a justiça ou o bem comum. É a tentativa de transformar ressentimento em doutrina, fracasso em moral e mediocridade em ideal político. Abra os olhos enquanto há tempo. Nem todos que olham realmente veem. É difícil, ou até inútil, tentar despertar a compreensão em quem não tem vontade e, ainda pior, tentar despertar a vontade em quem se recusa a compreender. Quem não ouve conselhos raramente enxerga o que está diante dos olhos. E nunca faltarão pessoas para incentivar a cegueira alheia. Muitos, para que possam ser, precisam que outros não sejam. Se você chegou até aqui, é porque este conteúdo fez sentido para você. Então, considere colaborar. Inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo com quem também valoriza o pensamento crítico e a curiosidade intelectual, contribuindo para ampliar o alcance de ideias que realmente importam. Expor questões ocultas no aparente é fundamental para provocar reflexões, inspirar mudanças positivas e fazer os brasileiros despertarem do sono dogmático socialista católico. Espalhe essa voz enquanto ainda dá tempo. Superar esses desafios e alcançar um futuro justo e próspero requer afastamento da influência da moral hipócrita da religião política do Vaticano e da sua filosofia social arcaica. Não deixe de ver outros vídeos deste canal.